E aí, Dev, beleza? Aqui quem fala é o Douglas, e hoje vamos ver um pouco sobre laços de repetição no JavaScript. Independente da linguagem de programação, os laços de repetição ou loops, como também são conhecidos, são extremamente importantes, e por isso você deve dominá-los. Antes da gente continuar, deixa eu fazer um convite para você. Se inscreve aí no canal para não perder nada, nenhum conteúdo maneiro sobre JavaScript. E se você não gostar depois do conteúdo, se desinscreve, não tem problema, é só para você não esquecer, beleza? Dito isso, vamos para o código então. O que a gente vai ver, né? Laços de repetição, isso aí você já disse, Douglas, maravilha. Como a gente vai ver isso? Primeiro, no nosso exemplo aqui, eu tenho o arquivo index.html, tá? Aqui no meu Visual Studio Code eu tenho apenas dois arquivos, o index.html e o index.js. Aqui eu tenho o link para o meu arquivo index.js, e aqui eu vou começar a colocar os exemplos de código, tá? O primeiro laço que a gente vai ver é o while, ou seja, enquanto minha condição for verdade, faça alguma coisa, até que ela deixe de ser verdade. Vamos ver isso então como funciona? Eu vou criar uma variável i que vai começar com um valor de 0. E aqui eu vou pegar enquanto o i for menor do que 10, eu quero fazer o quê? Exibir o valor de i no console, tá? Bem simples. Agora, o que eu vou fazer? Aqui no meu arquivo index.html, eu vou clicar em inspecionar, ele vai abrir aqui a janelinha do console, isso aqui eu vou fechar, e vou clicar aqui na minha guia, na minha aba de console. Então aqui vai começar a sair os meus logs, tá? Que eu estou colocando aqui no meu código JavaScript. Se eu fizesse exatamente assim e salvasse, o que ia acontecer? Eu ia entrar no tal do loop infinito. Como assim loop infinito? Bom, pensa comigo. O meu i, ele nunca vai deixar de ser menor do que 10, porque o valor de i, ele começa em 0 e permanece 0 para sempre. Não tem nenhuma mudança aqui. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar e incrementar mais 1 no valor de i, porque assim, em algum momento, ele vai deixar de ser menor do que 10. Tá? Então, eu vou salvar isso aqui, vai vir para console, ó, e ele vai passar do 0 ao 9. Quando ele chegar a ser 10, 10 não é menor do que 10, então logo ele vai encerrar o meu laço de repetição, ele não vai executar mais. Tá? Da mesma forma que se eu vier aqui e colocar 11, ele não vai executar o meu laço de repetição nenhuma vez, porque, óbvio, o 11 não é menor do que 10, tá? Então, eu vou deixar como 0, e o while, perceba, é teste lógico no início, implementação do meu laço, até que a minha condição vire false e ela cai fora, tá? Então, esse é o while. Depois a gente tem o do while, que é faça enquanto, tá? Qual é a diferença? Bom, você já deve ter notado que o meu teste lógico aqui, ele está no final. Ou seja, ele vai passar pela implementação do meu laço de repetição pelo menos uma vez. Então, vou demonstrar isso para você aqui. Eu vou copiar tudo aqui do laço de cima, para economizar um tempinho. Eu vou comentar o while aqui em cima e vou vir para cá. Então, como que eu sei que isso aqui vai passar uma vez? Pô, primeiro você tem que confiar em mim, né? Tô dizendo para você que vai passar, pô. Mentira, desconfia de mim, tá? Não tem problema. Vamos lá, faça enquanto. Eu vou exibir console.log pelo menos uma vez. A prova disso é o quê? Eu vou colocar aqui como 10. Vou dar um salvar, exibir 10. Tá? Por que eu exibi o 10? Porque, que nem eu falei para você, ele vai dar um console.log aqui, colocando o valor de 10, depois ele vai incrementar 10, 10 vai virar 11, e depois o 11 é menor do que 10? Não, não é. Então ele não vai voltar a executar o laço. Mas perceba que ele executou pelo menos uma vez, porque, de novo, o nosso teste lógico está no final. Tá? Então, trazendo o cenário aí das minhas experiências, minha história profissional e tudo, eu uso muito pouco do while, tá? Não tenho assim, muita necessidade de usar ele no meu dia a dia. Normalmente é o while, é o for e for each que a gente já vai ver, tá? Mas, Douglas, tem algum cenário assim que você lembra que você precisou utilizar o do while? Tem sim. Por exemplo, eu gosto particularmente, tá, de usar o do while quando eu sei que eu vou ter que entrar pelo menos uma vez no laço de repetição. Como assim? Pode me dar um exemplo? Posso te dar um exemplo. Então, digamos que eu tenho aqui um do while, e eu tenho uma variável que ela seja uma pergunta que eu vou fazer, e então eu vou guardar uma variável resposta, tá? Que começa como vazio. E aqui eu tenho que a minha resposta, ela vai receber uma pergunta, a resposta de uma pergunta, né? Window.prompt
aqui deixa eu colocar o prompt, você é maior de idade. Essa é a pergunta que a gente quer responder. Aí o usuário vai digitar sim, não, qualquer coisa, e a gente vai ter uma resposta. Enquanto a resposta ela for diferente de sim, eu quero continuar perguntando, porque eu sou um cara chato e vou perguntar várias vezes. Só que aqui, ó, eu vou pegar e vou colocar um to lowercase. Por que o to lowercase? Porque se o usuário digitar sim maiúsculo, eu quero comparar com sim minúsculo, tá? Apenas por isso. Então eu vou vir aqui, eu vou salvar. E aqui eu vou digitar, você é maior de idade? Ah, vou digitar qualquer coisa. Não disse nada com nada. Pergunta de novo. Ah, você é maior de idade? Pô, eu não sou maior de idade. Pergunta novamente. Você é maior de idade? Ó, sim maiúsculo. Sou maior de idade. Nesse momento, o nosso laço de repetição ele para de ser executado, tá? Porque o sim não é diferente de sim, ele é igual. Então, assim, ele vai cair fora daqui, certo? Então, esse é um exemplo, assim, que eu já utilizei o do while para isso, ok? Mas poderia fazer com qualquer outro laço? Poderia, não tem problema nenhum, tá? É uma questão de gosto. Você vai usar a sua criatividade e vai escolher a opção que melhor te atende, tá? Então é isso. Agora, o que a gente tem de laço de repetição a mais que eu comentei com você? O for, tá? E o for é um dos que eu mais utilizo, tá? O for e o for each hoje, particularmente. O for é o seguinte, você já sai declarando o valor da variável aqui no primeiro parâmetro dele, certo? Ou na primeira definição dele, se você preferir. Então você diz que você declara uma variável i e diz que ela começa em 0. E aí depois você vai dizer que o i, enquanto o i for menor do que 10, ele deve ser executado. E depois você define ainda como é que vai funcionar. Ou seja, o incremento, decremento, o que for aqui, tá? Então eu vou colocar que vai ser mais, ou seja, eu vou incrementar de 1 em 1. E se eu vier aqui e colocar o console.log i, ele vai funcionar da mesma forma, do 0 ao 9, igual aos laços anteriores que a gente fez. Ah, legal. Mas não se limite apenas à forma que eu estou mostrando aqui para você, tá? Você pode explorar isso de muitas formas, tá? Por exemplo, o i ele vai começar em 10, enquanto o i for maior do que 1, eu quero fazer o quê? Eu quero decrementar, tá? Então a gente está invertendo as coisas. Começa em 10. Até você for maior ou igual a 1, porque eu ainda vou querer exibir 1, você diminui, tá? Então se eu fizer isso aqui, eu estou fazendo o quê? A regressiva, tá? De 10 até 1. E eu poderia fazer, por exemplo, diminui 2, diminui 3, ao invés de 1 em 1, poderia, tá? Usa a sua criatividade de novo, explora os laços de repetição e usa eles para aquilo que eles melhores vão te atender, tá? Para eles se encaixarem na sua lógica, tá? Eles são ferramentas, recursos que você vai utilizar dentro dos seus algoritmos, beleza? Então, eu vou comentar o for e a gente vai para o for each. For each é o seguinte, ele itera em arrays, tá? Em coleção de valores. Se você ainda não sabe o que é arrays, o arrays é uma coleção de variáveis, tá? Aqui, por exemplo, eu vou ter dois valores que são strings, tá? Então, eu poderia ter lá a variável let A, let B, cada uma com valor de A e B, respectivamente, mas eu posso alocar esses dois valores dentro de um array, perfeito? Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar o for each e eu vou passar uma função. Aí tem uma coisa legal aqui. Você já deve ter ouvido falar, ou se não ouviu falar, vai ouvir falar em algum momento, que é o tal do callback. Cara, como eu estava iniciando, sinceramente, eu ouvia callback para cá, callback para lá, e aí eu demorei para entender até por questão que como a gente está iniciando, às vezes é um pouquinho mais lento para fazer uma pesquisa ou outra, mas dica, né? Use bastante o Google, fontes de pesquisa. Cara, o que é um callback? O callback nada mais é como uma função que você vai passar para dentro de uma função e essa função vai te retornar alguma outra coisa. É simples, é isso, tá? Não é nada mais do que isso. Então, por exemplo, aqui eu tenho um for each, eu vou passar uma função. Ali, ó, na descrição do método, se você notar, o primeiro parâmetro é um callback fn, ou seja, um callback function, tá? Então, se eu vou passar uma função, eu sei que essa função ela vai receber o quê? Ela vai receber uma string, né? Porque afinal o meu array ele é de strings. Então, eu vou pegar aqui e vou chamar minha variável que eu estou passando para a função de item, tá? Que é um item do meu array. E para cada item do meu array, eu vou exibir aqui no console.log o item. Então, dessa forma, se eu fizer aqui e salvar, eu tenho o que na saída? A e B, que são os dois itens do meu array, tá? Ou seja, eu estou iterando em cada um dos itens do meu array e estou exibindo aqui na minha console. Perfeito? E guarda essa dica do callback function, tá? Ou melhor, do callback, porque realmente tem muito no JavaScript, tá? Conforme você vai avançando, você vai vendo, aqui já deu para ter
uma palhinha aí, um spoiler, né? Mas depois você pode estudar ela aí com mais calma. Mas é exatamente isso, é uma função que recebe uma outra função que vai executar alguma coisa, beleza? Então, vamos lá. Bom, agora é o exercício prático, né, que eu tinha prometido para você. O que vai ser esse exercício? Vai ser a tabuada, tá? Então, eu vou vir aqui no meu index.html, vou criar uma UL, que eu vou chamar ela aqui, deixa eu só colocar um ID para ela, tabuada. Então, lá, tem aqui minha UL com ID tabuada, eu vou pegar o quê? Para mim gerar a minha tabuada, eu vou fazer o quê? Eu vou pedir para o usuário um número, tá? E aí eu vou pedir como? Bom, a gente já viu que a gente tem o window.prompt. Digite o número para ver a tabuada. Vai ser isso aí que a gente vai colocar, tá? Aí, deixa eu arrumar aqui, arrumado. Então, digite um número para ver a tabuada. Depois que o usuário digitar o número, a gente vai começar a fazer isso com alguns laços de repetição. O primeiro deles vai ser o while, tá? Enquanto o i for menor do que 10, menor ou igual a 10, né? Porque agora a gente quer exibir o número vezes 10. A gente vai jogar aqui, vai criar só a variável i começando em 1, tá? E a gente vai fazer o quê? A gente vai criar uma variável aqui dentro do nosso while chamada de resultado e vai dizer que o número que o usuário digitou vai ser vezes o i. Então, o i começa em 1 até 10, beleza, a gente consegue o nosso objetivo. E aqui a gente vai colocar um console.log no resultado. Se a gente fizer isso aqui agora, vai dar ruim, né? Porque lembra, o nosso laço de repetição vai ser infinito. Se eu salvasse aqui, eu já ia ter problema no console. Então, eu vou vir aqui e vou colocar o i++, tá? Para incrementar ele. E agora eu vou digitar um número, eu vou digitar... Opa, peraí que eu tenho que digitar aqui na minha caixinha. Vou digitar o 2 e tá lá. 2 até o 10. 2 vezes 10 dá 20. Ok, tá aí a nossa tabuada, beleza? Só que, bom, eu quero exibir agora aqui no HTML também. Então, como é que eu vou fazer isso? Para fazer isso, é bem simples, tá? Primeira coisa, eu vou pegar aqui e eu vou estar criando uma variável, então, para minha UL. Como que eu vou fazer isso? Document.query selector. E aí eu vou pegar aqui o meu ID tabuada. Perfeito? Fazendo isso, então, eu tenho a minha UL aqui, que está lá no ID tabuada. E agora, o que eu vou fazer? Já que eu tenho a minha UL, eu preciso adicionar elementos dentro dela, certo? Como eu vou fazer isso? Eu vou pegar a minha UL e vou usar a função aqui paintChild, tá? Que eu vou adicionar um elemento filho. Só que eu preciso criar um nó do DOM. Como eu crio um nó do DOM, eu vou criar uma outra variável que eu vou chamar de li. Vou usar o document.createElement, que está aqui. E vou dizer que eu quero uma tag li. E na minha tag li.innerText, ou seja, eu vou adicionar um texto para a minha tag, eu vou usar aqui uma template string do JavaScript, onde eu vou passar o resultado vezes o número, minha variável número, só que aí aqui eu estou viajando, né? Não é bem isso aí não, é número vezes o i igual ao resultado. É isso que eu quero passar. Aí eu alimentei o texto da minha tag li, depois eu vou pegar a minha UL e vou jogar a minha tag li dentro da minha tag UL. Tá? Vamos ver se isso aqui vai funcionar. Salvei, vou digitar o número 2 e tá aqui, ó. Tá renderizado aqui no nosso HTML. Como eu vou usar isso aqui mais de uma vez, eu posso até mesmo criar uma função para isso. Então eu vou fazer aqui. Se você ainda não está familiarizado com função, também não tem problema, tá? O que eu tenho que passar? Eu tenho que passar o número, o i e o resultado. Com esses três valores aqui, o que eu faço? Eu vou pegar a minha li, só que aqui, ok, peguei ali, peguei o l, criei. Aqui é function exibir no HTML, a gente tem que passar o nome da função. E a gente passa esses valores aqui e exibe, certo? O que a gente pode fazer aqui também, né? A gente pode só, caso você reutilize isso, pegar o UL inner HTML dela e esvaziar, tá? Pra gente não ficar adicionando vários itens ali no HTML. Tá? Isso aqui é um bônus aí da aula, tá? Não precisa nem... Depois você pode estudar isso
calmo, bem tranquilo, tá? Sem pressa, mas é só para agilizar aqui o nosso código. Então, feito isso, eu tenho aqui, agora, o que eu faço? Eu venho aqui e vou passar, aqui no console.log eu vou remover. Na verdade, eu vou deixar o console.log e eu vou chamar a função exibir no HTML, passando o resultado, o i, ou melhor, passando o número, o i e o resultado. Ok? E aí eu venho aqui, removo essas 3 linhas, salvo de novo, mesmo resultado, 2, aqui o que houve? Ah, é que eu chamei cada vez, eu não posso limpar. Opa, aqui eu errei. Vamos de novo, 2, aqui. Se eu quisesse limpar, eu chamaria antes, tá? Por exemplo, antes do meu laço de repetição, senão a cada vez que eu estou renderizando, eu vou estar limpando aqui a minha UL, tá? E não é isso que eu quero. Então essa lógica não estava boa. Agora a gente ajustou ela. Beleza. A gente fez com o while, então vamos fazer com o do while? É a mesma coisa. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar, eu vou copiar esse cara aqui de cima, já vou comentar ele aqui, vou jogar aqui embaixo e vou fazer o quê? Eu vou pegar essa condição aqui e vou colocar o do e vou colocar o while aqui embaixo, tá? Então é a mesma ideia, fazendo simplesmente essa mudança aqui, salvando, vou perguntar um número, agora vai ser o 3, tá aí, 3 vezes 10 o último, dá 30, tá? E agora vamos ver lá o for. De novo, teste lógico no final, né? Isso aqui é importante. Você já entendeu que o teste lógico é no final, que o laço do vai ser executado pelo menos uma única vez? Tá perfeito, tá? É isso mesmo. Agora vamos lá. Vamos para o for. O for, como eu disse, declaramos a variável i, começando em 1, enquanto o i for menor ou igual a 10, a gente vai repetir, e a gente vai incrementar o valor de i, beleza? E aí o que a gente vai fazer? A gente vai só copiar essas 3 linhas aqui, vamos colar aqui, e vamos executar. Dessa forma, a gente também vai ter o mesmo resultado. Agora eu vou fazer 5. Está aqui. 5 vezes 10, 50, 5 vezes 1, 5, e aqui está todos os resultados também no console. Agora, depois do for, a gente tinha quem? A gente tinha o for each. Para o for each, a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente, tá? Porque, lembra no meu exemplo aqui de cima, onde eu declarei a variável, ou melhor, declarei um item do array como A, um item como B, a gente pode fazer da seguinte forma, a gente poderia vir colocar 1, 2, 3, 4, enfim. Só que isso, apesar de não ser muito trabalhoso, é uma forma um pouco chata. O que a gente vai fazer então? A gente vai pegar um for, vai criar uma variável i que começa em 1, enquanto o i for menor ou igual a 10, aqui 10, a gente vai incrementar o i. E a gente vai ter um array também, números tabuada, que vai receber um array vazio. E aí, a gente vai fazer o quê? Números tabuada, ponto push, que é o método para adicionar um item no array. Qual é a ideia aqui? Você percebeu? A gente quer gerar um array que tenha do 1 ao 10. Essa é a ideia, tá? Por que a gente quer fazer isso? Porque quando a gente pegar aqui o números tabuada, a gente quer fazer o quê? A gente quer pegar números tabuada, ponto for each, e aí aqui a gente vai passar uma função, e nessa função, a gente vai chamar de n, tá? Que vai fazer referência ao número que está dentro do nosso array. E agora a gente faz o quê? A gente pode vir muito bem aqui e copiar essas 3 linhas de código. Então vamos pegar, jogar aqui dentro da implementação do nosso for each, a gente vai ter o nosso resultado, só que o número aqui é o número que está digitado pelo usuário vezes, aí não vai ser mais o i, tá? Vai ser o n, certo? Que é o número que a gente está recebendo aqui, que no caso é 1, 2, 3, até chegar a 10, tá? E esse número aqui é qual? É a variável que o usuário digitou aqui, que foi o número que a gente pediu para o usuário, ok? Só para você não se confundir. Depois a gente vai colocar no console.log e exibir no HTML. Então vamos salvar isso aqui. Vamos fazer agora do 10. Vou dar um OK. Aí ele deu um erro aqui dizendo que o i... Ah, aqui eu errei, ó. Cadê? Eu disse que era n, a gente tem que trocar aqui também, ó. Ele deu que o i não está definido, tá? Apesar de a gente ter pego só um erro aqui, uma dica valiosa que eu posso dar para você é
entenda os erros, tá? Quando um erro acontecer, e algo, às vezes você pode ter ansiedade, você pode se assustar, não se assuste, tá? O erro nada mais é do que um indicador daquilo que você precisa arrumar, nada mais do que isso, tá? Então leia com calma, entenda o erro. Essa é uma dica muito valiosa, tá? Então vou salvar novamente, vou colocar aqui o 10, vou dar um OK, tá aí a tabuada do 10, perfeito? Então é isso, espero que você tenha curtido aí esse vídeo, entendido os laços de repetição, tá? Esse era o principal objetivo. Eu trouxe aí pra gente um exemplo prático de como a gente faz isso, e eu espero de verdade que você tenha conseguido absorver esse conhecimento. Caso tenha ficado uma dúvida, caso tenha alguma coisa para perguntar, fica à vontade para deixar aí nos comentários, me contatar. Vou ficar muito feliz em poder te responder e te ajudar, tá? Então, até os próximos vídeos, eu vou ficando por aqui.